Olá, começa agora mais um Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. Em 27 de janeiro se homenageia o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Esse triste acontecimento que exterminou milhões de judeus e entre outros alvos da Segunda Guerra Mundial, como inimigos políticos, homossexuais, deficientes físicos e ciganos. Para conversar conosco a respeito, temos hoje a participação de Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil. Bem-vindo, embaixador. Olá, Sérgio. Embaixador, para a gente começar então, explica para quem está nos assistindo por que o dia 27 de janeiro foi escolhido como dia para essa lembrança do Holocausto. Bem, o dia 27 de janeiro de 1945 foi o dia quando o campo de extermínio do Auschwitz foi liberado pelas forças de aliados e foi decidido há 17 anos atrás no ONU, uma iniciativa israelense, para marcar este dia como Dia Internacional de comemoração das vítimas do Holocausto. E de lá para cá, este dia virou um dia internacional em todos os países, quase em todos os países, como dia de comemoração. E como, embaixador, como que a comunidade judaica costuma reagir a essa importante data? Bem, a comunidade judaica, bem como o governo de Israel, adota este dia e inicia atividades para lembrar, para comemorar, para que este assunto, que os acontecimentos de Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, não vai ser escondidos. E a importância não é só para o povo judeu, para o Estado de Israel, mas uma coisa da humanidade toda, porque acontecimentos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial é uma coisa que nunca pode e nunca deve repetir. Certo. Embaixador, o termo Holocausto ele é usado desde o século XII para significar, para representar grandes massacres da humanidade. E a partir da década de 60, ele passou a ser utilizado para simbolizar esse massacre, né, esse genocídio nazista contra o povo judeu. Porém, no século XIX, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, existiu um movimento grande na Alemanha, nazista, né, na Alemanha, um movimento antissemita, de preconceito contra o povo judeu. A que se devia esse ódio contra o povo judeu? Isso é uma coisa que tem que voltar para a sociologia e para a ideologia, para épocas difíceis, quando pessoas procuram um inimigo para passar para eles blame, digamos. Mas isso é uma coisa que não pode ser explicando, e claro que não pode ser explicando todas as atividades, todos os atos contra o povo judeu, e o Holocausto virou uma palavra que descobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, porque é uma coisa única, uma nação, os nazistas alemãos decidiram exterminar um povo. Não é porque é por causa de alguma coisa que aconteceu, não é por uma coisa que elas fizeram, mas por causa de ser judeus. E isso é um fenômeno que acho que não temos outro fenômeno neste sentido e neste tamanho, que 6 milhões de judeus assassinados durante estes 6 anos, e por causa disso o Holocausto virou
uma palavra que descubra estes acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Certo. Hoje, embaixador, a gente sabe que existe uma grande comunidade judaica em Israel e também nos Estados Unidos e espalhados, né, pelo restante do mundo. Como e por que se deu essa migração de grande parte dos judeus para o território onde hoje se encontra o Estado de Israel? Bem, a presença de judeus na terra de Israel começou bem antes de criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas neste ano já tiveram lá 600 mil judeus e parte disso, parte deles chegaram centenas anos antes. Sempre foi lá um núcleo dos judeus e no fim do século XIX começaram a chegar para lá judeus de Europa e depois de declaração do Balfour, digamos, no fim da Primeira Guerra Mundial, e quando os ingleses deram uma declaração dizendo que eles favorecem a criação de uma casa para judeus na terra de Israel, chegaram de judeus da Europa, de outras partes do mundo, parte por por países sionistas. Sionismo é um movimento nacional do povo judeu para criar um Estado lá em Israel, e também, em muitos casos, porque foram perseguidos em lugares lá na Europa. Depois da criação do Estado de Israel, chegaram milhões de judeus do mundo todo para Israel, da Europa, de África, Norte de África, de Ásia, de América, também do Brasil, há muitas, mas chegaram. Mas foi uma coisa natural, porque Israel declarou que é uma casa para todos os judeus no mundo. Cada judeu que quer chegar para Israel, para viver lá, para virar um cidadão de Israel, pode chegar e criar a base de vida dele lá. E posso dizer da minha experiência, né? Meus pais, que nasceram em Polônia e no início da Segunda Guerra Mundial tiveram que fugir das casas deles por causa de invasão nazista, chegaram para Israel junto com meu irmão de 2 anos na época, chegaram para Israel da Europa como refugiados e viram cidadãos de Israel e criaram lá a vida deles e a casa, e eu nasci alguns anos depois. Mas foi uma solução natural para muitos judeus que tiveram problemas nos lugares onde estiveram, e muitas por razões sionistas, porque querem criar a vida deles no Estado de Israel, que é o único Estado dos judeus no mundo. E falando, né, da comunidade que lá reside, hoje estima-se que haja 165 mil sobreviventes do Holocausto, né, lá no Estado de Israel. Como que Israel define quem que é um sobrevivente? Qual que é o critério para a definição, né, de sobrevivente do Holocausto? Temos comitês para decidir. Pessoas devem falar a história deles e de onde chegaram, a idade. Claro que pessoas que chegaram, a maioria deles estavam em cima de 80 anos, 85 anos. Tem critérios que não sei exatamente o que são, mas as comissões especiais têm critérios que decidiram quem deve
manter este título, digamos, de sobrevivente, e a grande parte deles ainda recebem parte de dinheiro do governo, porque por causa de idade, por causa de situação econômica, não todos têm possibilidade de viver como deve ser. Interessante, eu chegaria mesmo nessa parte do suporte aos sobreviventes do Holocausto. E no Brasil, a embaixada ou algum outro órgão faz esse acompanhamento, eventualmente, de sobreviventes que residem no Brasil, sobreviventes do Holocausto? Como é feito isso? Não temos dados, ou não temos uma atividade especial para isso. Estamos em contato com as federações da comunidade judaica e, claro, com o CONIB, a Confederação de todas as federações. A grande atuação, a grande atividade feita dentro das federações no Brasil toda. Claro que a maior federação é São Paulo, mas tem federações em mais outras cidades aqui em Brasil. Nós não temos dados e contato com sobreviventes. Na Alemanha, embaixador, e também em outros países, é claro, existe essa preocupação forte de manter viva a memória do Holocausto. Não só para não se cair em esquecimento, mas também para que nunca seja repetida, né, uma atrocidade, como foi isso. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor como que Israel, e até como o Brasil mesmo, por meio da embaixada ou outros órgãos, faz para manter viva essa memória. Uma das formas, acredito que seja, esse dia 27 de janeiro, né, que é o Dia Internacional da Lembrança, mas quais são outras formas que o Estado de Israel e também o Brasil, por meio da embaixada, fazem para manter viva essa memória do Holocausto? Bem, em Israel temos um dia de comemoração das vítimas do Holocausto, no mês de abril, na maioria dos casos. Temos lá um museu, Yad Vashem, que lá tem comemoração, o Museu Central em Israel, em Jerusalém, para lembrar, e muitas visitas oficiais passam por lá. Temos outros museus, porque nos primeiros anos de Israel, os sobreviventes de Holocausto estiveram lá em muitos lugares em Israel, e temos outros museus e instituições para lembrar o Holocausto. Mas tem atividades também internacionais. Temos também um tipo de instituição, Righteous Among the Nations, pessoas não judeus que resgatam judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em muitos casos quando o risco de vida deles. Entre eles tem também o diplomata brasileiro Sousa Dantas, que deu vistos para judeus entrar em Brasil, judeus que tiveram que fugir de Europa do risco da vida deles lá. Tem também museus e instituições no mundo todo, Alemanha, Washington, também aqui em Brasil, em algumas comunidades judaicas, em Paraná, em São Paulo, em Rio, que criaram tipo de museus, instituições e atividades para lembrar e para verificar que não vai repetir. Tem também IHRA, digamos, International Holocaust Memory Alliance, uma organização bem jovem que o Brasil juntou recentemente, porque a importância de manter a memória do Holocausto não é por causa só deste acontecimento lá, mas para evitar, diminuir o nível de antissemitismo no mundo todo, para verificar, como disse, que não vai repetir, porque tem poucas pessoas
que vivem ainda, pessoas que passaram esta horrífica época. Então, temos que manter os testemunhos destas pessoas que em 10 ou 20 anos não vamos ter mais sobreviventes que viveram e sobreviveram desta época, e também por causa de ambiente de mentira, digamos que fake news, que hoje em dia a verdade vira uma coisa relativa, cada um tem a verdade dele, e tem coisas que não pode mudar, tem verdades que não pode discutir. E uma das metas deste esforço para lembrar, para manter a memória, é para verificar que esta história não vai ser distorcida, vai ser lembrada e, mais importante de tudo, não vai repetir. Embaixador, entre 1944 e 1945, a gente teve a participação de tropas brasileiras lutando contra o regime nazista. O senhor sabe se há algum reconhecimento especial aqui no Brasil em relação a esses participantes brasileiros? Infelizmente não conheço bastante isso, então não posso comentar nisso, mas com certeza vou estudar o assunto e vamos cooperar com este esforço para lembrar este movimento contra o nazismo. O Holocausto é também conhecido pelo termo hebreu Shoah, certo? Sim. Existe alguma distinção dos termos Holocausto e Shoah entre a comunidade judaica? Como que a comunidade lida com esses diferentes termos, terminologias? De meu ponto de vista, não tem diferença entre Shoah e Holocausto. Como disse, a Shoah, na terminologia de hebraico, fala sobre estes acontecimentos, a assassinação de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Do mesmo jeito como o Holocausto refere destes acontecimentos. Não há diferença entre os dois termos. Embaixador, mesmo com a memória sendo mantida viva, todos esses esforços dessas nações, né, para esse Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, e até iniciativas de criminalização de quem nega os acontecimentos, né, como existem em alguns países da Europa, mesmo assim, ainda vemos muitos casos de preconceito, de comportamento antissemita pelo mundo, até sendo noticiados. Quais ações têm sido usadas para combater esses casos de preconceito? Bem, tem algumas maneiras de combater este conceito. Uma coisa é através da memória. Digamos que através do ensino, educação, nas escolas e também no público. Outra coisa também é a parte legal, de uma maneira que pessoas que negam ou pessoas que mentiram sobre isso é uma coisa bastante importante na humanidade, na história da humanidade, que não vai dar abertura para tentativas de mudar a história e negar o que acontece. Então, acho que a melhor maneira é a educação, lutar a antissemitismo e estas tentativas de mudar a história através da educação, a conhecimento o que aconteceu lá, mas esta parte legal é para casos talvez mais extremos, neste sentido, é quando tem acadêmicos ou pessoas nas redes sociais que mentiram de uma maneira que pode influenciar mais pessoas e dar abertura para este tipo de negação.
falando, né, no negacionismo, em relação a esses fatos do Holocausto, qual que é a sua opinião, como que o senhor enxerga essa questão da criminalização, né, que é pesado isso, como o senhor disse, só para casos mais extremos. Qual que é a sua visão a respeito dessa criminalização do negacionismo do Holocausto, que hoje existe em alguns países, né, muitos na Europa? O senhor acha que deveria ser mantido e até fortalecido isso, expandido para mais países, países em que a gente vê comportamento antissemita e não há nenhum tipo de criminalização ou penalização mais forte para isso? Como que o senhor enxerga isso? Estou apoiando este tipo de criminalização, porque, como dizem, hoje em dia, quando temos canais de mídias sociais que cada um pode dizer o que ele quer e influenciar outras pessoas que faltam base de conhecimento da história. Então, hoje em dia é mais fácil divulgar mentiras. E quando pessoas tentam divulgar estas mentiras, devem saber que tem uma barreira legal desta criminalização que se continua a fazer as coisas nesta direção. Tem uma coisa para avisar, deve ter um limite para mentiras também, especialmente quando falamos sobre este tipo de mentiras tão graves. Perfeito. Embaixador, quais são as consequências mais relevantes do Holocausto para o mundo que a gente vive hoje? Um exemplo foi a criação, né, depois da Segunda Guerra Mundial, da Organização das Nações Unidas, da ONU, que uma das funções principais, se não a principal, é a manutenção da paz entre as nações. Mas quais, assim, são os desdobramentos mais relevantes que o senhor enxerga do Holocausto, em termos até de comportamento pessoal, né, e também de evolução da humanidade para os dias de hoje? Acho que a ONU tem um papel importante. A ONU, como representante de todas as nações do mundo, não é segredo que não todas as nações do mundo têm boas relações com o Estado de Israel, mas ainda é um lugar onde todo mundo encontra, e a decisão da ONU de 2005 para comemorar a memória das vítimas do Holocausto é importante neste sentido. Mas acho que não é só o papel do ONU, também o papel dos governos do mundo democrático, pelo menos, e também outros. Lembrar porque, como disse, não é uma coisa entre os nazistas e os judeus, é uma coisa que as preocupações dele é muito mais além dos judeus e de Israel. E uma coisa que a humanidade deve lembrar, sabe que se falava em 1935 que dentro de alguns anos uma nação vai decidir assassinar todo este público por causa de ser deste público. Se a Alemanha nazista vai decidir assassinar todos os judeus no mundo. Ninguém vai acreditar que isso pode acontecer. Mas sabemos da história que aconteceu. Então, nunca pode dizer nunca. E temos que lembrar que o que não pode acontecer, já aconteceu. Então, temos que manter e guardar e ver que estes fenômenos não vão crescer e estes fenômenos não vão
receber a legitimidade dentro das sociedades, dentro países e também no ONU. Então, isso é um papel do Estado de Israel, mas não é só do Estado de Israel, da ONU e de outros governos no mundo todo, e também da sociedade civil, porque a sociedade civil deve saber e deve ensinar e educar as pessoas e cidadãos e jovens no mundo todo, como disse, que não vai repetir. Muito obrigado pela participação no programa Cidadania, embaixador Daniel Zonshine, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, sugestão, pode mandar para a ouvidoria do Senado Federal. A gente se vê no próximo Cidadania. Um abraço.